Namastê, pessoal. Algum tempo atrás, eu dei início a uma série de vídeos aqui no canal intitulada A História Perdida da Raça Humana. Por que perdida? Isso é porque muita coisa sobre nosso real passado a gente não conhece. Existe uma parte da história humana que foi ocultada. Segundo a história oficial, a civilização surgiu mais ou menos 6.000 anos atrás. A escrita também foi desenvolvida nessa época, e tudo que existe antes disso é conhecido como pré-história. E como na pré-história não existiam registros por escrito, os historiadores, cientistas e arqueólogos apenas podem deduzir o que acontecia naquela época, através de achados arqueológicos que são encontrados e posteriormente analisados pela datação carbono 14. A arqueologia trabalha com fragmentos da história e cabe aos estudiosos de várias áreas montarem esse quebra-cabeça. O problema é que existem vários achados misteriosos, além de monumentos e outros objetos, que datam de mais de 10.000 anos atrás, e só poderiam ter sido feitos por uma civilização avançada, ou que pelo menos tivesse alguma tecnologia, como as que a gente tem hoje, ou até mesmo superior às de hoje. Então, como é possível que tais objetos existam, se naquela época, segundo a história oficial, o ser humano ainda tinha uma vida de caçador e coletor em meio à natureza? E mesmo após o desenvolvimento da agricultura, o surgimento da civilização, a existência disso tudo ainda seria impossível, já que a humanidade demorou milhares de anos para dominar a ciência e a tecnologia e chegar aonde está hoje. E alguns desses objetos, ou mesmo construções, ainda hoje são impossíveis. Então, essa série de vídeos que eu fiz foi estabelecendo uma relação entre esses objetos, monumentos e achados arqueológicos com lendas e mitos populares. Mitologias, a própria Bíblia, lendas como a de Atlântida, Lemúria, a Hiperbórea e até mesmo teorias como a dos deuses astronautas e relatos espiritualistas como os exilados de Capela. Mas esses vídeos no final acabaram deixando mais perguntas do que respostas. Afinal, eu busquei ser imparcial. Eu apresentei diferentes teorias, versões e crenças, porque o objetivo deles era justamente esse, mostrar que existe uma parte faltando na história. Aqui nesse vídeo eu vou tentar unir todas essas teorias em uma só, criar uma coisa só disso tudo, mesclando cada um dos assuntos dos vídeos que foram feitos, com teorias e achados. Porque cada autor, cada vertente, cada versão diz uma coisa diferente sobre esses achados e o nosso real passado. Embora muitos concordem que existe um pedaço da história humana faltando. Mas fora isso, elas se contradizem. Uns falam em Anunnaki, outros em Atlântida, outros em gigantes, anjos caídos, e fica muita confusão, sabe? Então eu dei uma de Nazaré, e fiz as equações aí, para conseguir montar esse quebra-cabeça. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! E esse quebra-cabeça só pode ser montado à luz da espiritualidade. Do ponto de vista material, é impossível. E por isso ainda existem tantas versões divergentes e dúvidas. Eu mesmo antes tinha dúvidas, e eu aprendi fazendo essa série. Bom,
Não é extremamente necessário que tenham visto todos os vídeos da série para entender esse aqui. Mas eu recomendo muito que vejam também os outros. Até porque neles eu me aprofundo nos temas. Cito fontes, autores, teorias. Aqui, como é um apanhado geral, não dá para entrar em grandes detalhes. Então eles ajudam, né? Eles possibilitam um melhor entendimento. Então fica a recomendação aí para quem ainda não viu, né? Que quem já viu, ótimo. Nos outros vídeos também eu fui imparcial. Aqui eu já vou apresentar uma versão que parece mais coerente para mim. Para mim. Se quem estiver assistindo não concordar, tudo bem. Mas a pessoa que é pesquisadora deve sempre ver outros pontos de vista, mesmo não concordando com eles. Como é dito em 1 Tessalonicenses, examinai tudo, retende o que for bom. Se acharem que eu estou viajando demais, tudo bem. E se quiserem ver como uma narrativa apenas, uma ficção, fiquem à vontade também. Né? Apenas respeitem. Né? Só não tumultuem, não precisa destilar ódio nos comentários. O mesmo aviso serve para quem não concordar com alguma parte específica. Pode acontecer de algumas pessoas acreditarem em algumas coisas que vão ser ditas e em outras não. Basta ignorar aquilo que você não concorda. Simples. Fiquem apenas com a parte que te acrescentar. Se tudo que eu falar aqui te acrescentar, ótimo, né? Melhor ainda. Se não, relaxem. #paz. Até porque o que eu vou falar aqui vai desagradar muita gente, principalmente os teóricos dos deuses astronautas, dos Anunnaki, e também o pessoal fã da Helena Blavatsky, das raças raízes. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê. Por isso eu já estou dando esse aviso logo no começo. Mas não vejam como uma ofensa, simplesmente como um ponto de vista diferente do seu. Simples. Aqui eu dou para vocês o benefício da dúvida. Não tem essa de eu tô certo e o resto do mundo tá errado, não. No entanto, eu acredito muito no que eu vou defender aqui porque eu estudei muito sobre. E já adianto, já dou um spoilerzinho, que a versão que para mim pareceu mais coerente foi sobre a civilização de Atlântida. Além de soar mais coerente, é a única visão que leva em conta o lado espiritualista da coisa. A teoria dos deuses astronautas, por exemplo, é totalmente materialista, então fica a coisa faltando. A única via, o único caminho pelo qual eu consegui unir tudo isso foi pela visão Atlante. Pelas outras, não. Nem dos deuses astronautas, nem da HPB, nem da Bíblia, nem do livro de Enoque, apenas a Atlante. Bom, primeiro eu vou falar sobre a história propriamente dita, narrar a história perdida da humanidade. E na segunda parte desse vídeo, eu vou citar fontes, autores e possíveis provas de tudo que eu vou falar aqui, para que tirem suas próprias conclusões e isso tudo não pareça apenas uma história de fantasia. Então eu peço para que assistam tudo, para que fique tudo bem amarradinho, bem conectado e faça sentido, senão não adianta. Enfim, então bora começar, né, que isso já está muito longo para uma simples introdução. É verdade. Vamos lá. No que diz respeito à formação do planeta e o surgimento da vida, não há nenhum segredo. Nisso a ciência está certa. A Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos e a vida surgiu 1 bilhão de anos após isso e foi evoluindo. Se houve alguma inteligência por trás disso, algum criador, não é importante para esse vídeo aqui. Isso é algo que cabe ser discutido em outra ocasião. As formas de vida que já existiram na Terra desde sua formação são variadas. E dentro de um período que vai de mais ou menos 233 a 66 milhões de anos atrás,
os dinossauros dominaram a Terra, até que eles foram extintos. Existem teorias, livros, relatos e canalizações de médiuns que dizem que foi o plano espiritual que acabou com os dinossauros. Porque eles estavam fugindo do controle ou porque simplesmente já tinham acabado o projeto kármico deles, enfim. Eu também nem vou entrar nesse mérito, porque o foco desse vídeo é o ser humano. Então, sem abrir margem para discussão, vamos focar no óbvio, que todo mundo sabe. Os dinossauros existiam e deixaram de existir. E foi a extinção deles que possibilitou o surgimento de outros seres mais tarde. Principalmente os mamíferos, dentre os quais o ser humano. Cerca de 4 a 3 milhões de anos atrás, surgiu o que pode ser considerado como o primeiro ancestral direto do ser humano, o Australopithecus, que tem um ancestral em comum com os macacos. Lembrando que essas informações mudam conforme novas descobertas arqueológicas são feitas. Novas datações, novos avanços científicos. A ciência é uma coisa que está em constante fluxo. Ela não é eterna nem absoluta. Amanhã, depois, eles encontram lá um novo fóssil ou esqueleto que muda completamente todas essas datações. Então, mas o que eu estou falando aqui é de acordo com o Zeitgeist atual, né? O espírito do tempo. Bom, e desse ser foram surgindo outros e outros até chegar no Homo erectus. Do Homo erectus surgiram o Homo neanderthalensis, ou Neandertal, que acabou sendo extinto mais tarde, e nós, o Homo sapiens. Acontece que até então o planeta Terra era um planeta dévico. O que isso significa? Bom, aqui finalmente a gente entra na parte espiritual da coisa. Em algumas linhas espiritualistas, o termo reino dévico, ou reino Deva, é usado para descrever o reino das plantas e dos animais, que também possuem uma consciência, um espírito, porém de forma diferente, né? Mas em resumo, também são formas de vida. Esse termo é bastante usado principalmente pelo professor Laércio Fonseca nas palestras dele. Bom, a vida, ela se inicia nos planos superiores e somente depois nos planos mais densos da matéria. Para quem compreende bem o conceito de mônadas, vai entender isso aqui perfeitamente. Quem não está familiarizado com esse conceito, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando de forma detalhada que eu recomendo que vejam. Aliás, ao longo desse vídeo aqui, eu vou estar indicando vários outros vídeos meus. E isso não é só por propaganda não, para irem lá e eu ganhar views, de forma alguma. Na verdade, isso é para situar vocês, para que não fiquem boiando aqui, né? Então eu recomendo, quem não quiser ver, tudo bem. E para quem já conhece bem esses conceitos, ótimo, melhor ainda. Então, as mônadas vão se manifestando desde os planos superiores até aqui o mais denso. Acontece que desde o surgimento do planeta Terra, ele foi um planeta onde apenas espíritos dévicos encarnavam. Ou seja, espíritos de plantas e animais, os elementais da natureza. Até que os espíritos superiores resolveram usar o planeta para experiências humanas, com os seres do reino humano. Para isso foi necessária a criação de um corpo biológico compatível com a biosfera terrestre. Afinal, os espíritos também têm limitações, eles não são absolutos. Da mesma forma que nós, ao mergulharmos, precisamos de uma roupa própria para isso, e para ir para o espaço de uma roupa de astronauta, os espíritos, para andar livremente por aqui e viver, sentir todas as experiências, também necessitam de uma roupa, vamos chamar assim, feita de carne e osso. Eles até podem transitar por aqui em forma espiritual, mas não é a mesma coisa.
Então, esses seres superiores criaram o Homo sapiens, acelerando e interferindo na evolução natural, e dando ao ser humano uma característica única, que é a ativação do neocórtex, a região do cérebro responsável pela linguagem, pensamento consciente e raciocínio lógico, que torna o ser humano único, diferente de qualquer outra espécie que existe ou que já existiu em bilhões de anos. A gente está falando aqui de milhões de espécies. Existiram espécies relativamente inteligentes, como os neandertais. E existem estudos que comprovam que uma espécie de dinossauro chamada Trodonte poderia ter evoluído para uma espécie inteligente, se os dinossauros não tivessem sido extintos, né? Mas nenhuma outra espécie que já tenha existido nesse planeta desde o seu surgimento conseguiu desenvolver tamanha inteligência ao ponto de criarem civilizações, linguagem, ideologias, ou mesmo construírem foguetes. Isso porque esse corpo e esse cérebro humano foram criados exatamente para que a consciência pudesse se manifestar na matéria. A ciência acredita que a consciência é fruto da evolução do cérebro humano, mas não. Ela é anterior, ela já existe e se manifesta aqui através de um corpo físico criado única e exclusivamente para isso. Igual naquele filme do Avatar, onde eles criam corpos compatíveis com a biosfera daquele planeta, para então manifestarem a consciência naquele corpo e andarem livremente por ali. É quase a mesma coisa, com a diferença que no filme eles lembram porque estão ali, né? Já aqui, quando as pessoas encarnam, elas esquecem de tudo, por ocasião da lei do karma. Você pode ver, o ser humano parece um estranho, um invasor, algo totalmente diferente de tudo que existe na natureza, plantas e outros animais. É como se ele não fosse daqui. Muitos de nós, inclusive, em especial nos dias de hoje, sente isso, que não é daqui, porque de fato não somos. Isso vai de encontro com as teorias do Zecharia Sitchin, que defende que uma raça extraterrestre, os Anunnaki, criou o Homo sapiens através de seu DNA. Se a gente vê pelo lado espiritual e vê os extraterrestres como seres espirituais e não materiais, então até dá para concordar com ele. Mas sobre essa teoria dos Anunnaki eu vou falar mais adiante. E como eu já falei no começo, eu não concordo com ela. Aqui eu estou apresentando outra visão. Mas enfim, alguns chamam esses seres dos planos superiores que criaram o ser humano de Elohim, que é o termo usado para se referir a Deus na Torá. Segundo alguns, esse termo é um substantivo no plural, indicando que vários seres superiores ou deuses criaram o ser humano. Mas não se tem um consenso sobre o uso desse termo. Os próprios judeus discutem se é plural ou singular, e acredito que pouco importa o nome desses seres. Mas que fique claro isso, é apenas uma nomenclatura que algumas linhas espirituais utilizam, só isso. Bom, isso que eu estou dizendo sobre o corpo biológico humano ter sido criado para a manifestação de espíritos, não é apenas coisa da minha cabeça, como alguns devem estar pensando nesse exato momento. Isso também é defendido pelo professor Laércio Fonseca e pelo Edgar Armond, na obra Exilados da Capela. E por vários outros autores também, mas eu vou citar aqui apenas os mais conhecidos e que eu usei na minha pesquisa, que eu concordo com a visão. No livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel, isso também é mencionado. Bom, então até aqui a gente já sabe como o ser humano surgiu no planeta. Agora vamos ver como ele se desenvolveu. Os primeiros seres humanos viveram por alguns milênios e serviram para a encarnação de espíritos mais inconscientes, que pouco a pouco foram se adaptando ao meio ambiente. No entanto, ainda eram bem violentos. Aqueles trogloditas que a gente vê em ilustrações, desenhos e tudo mais.
Com o passar do tempo, conforme a experiência foi evoluindo, os espíritos que começaram a encarnar já eram possuidores de mais lucidez e personalidade. Esses eram os chamados Homens de Cro-Magnon, que viveram na Era do Gelo, que terminou 20.000 anos atrás, onde existiam seres como os mamutes, o tigre dentes de sabre, entre outros seres já extintos. A inteligência desses seres ainda não era grande o suficiente para a realização de grandes construções. Então eles se abrigavam em grutas e cavernas naturais nas bases das montanhas. Mais tarde, a Era Glacial teve fim, e o ser humano, após experiências terríveis de dor e sofrimento, superou todas as dificuldades. E aí, finalmente, o planeta estava pronto para experiências kármicas humanas. E foi aí, então, que vieram os chamados exilados de Capela. Bom, para entender sobre os exilados de Capela, é necessário compreender o conceito de Era da Luz. O que é Era da Luz? Bom, basicamente, os planetas que já estão prontos para experiências kármicas humanas passam por ciclos, diferentes estágios de evolução que recomeçam de tempos em tempos. Segundo o Espiritismo, existem 5 estágios de um planeta: planeta primitivo, planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, planeta feliz e planeta puro. A humanidade atual se encontra na fase de provas e expiações, onde os espíritos reencarnam incontáveis vezes para resgatarem karma e aprenderem várias lições. O planeta serve como uma escola. E a gente está indo para a fase de regeneração, o que é chamado de transição planetária, conceito muito popular que todo mundo já ouviu falar. Mas o assunto do vídeo não é nós, a humanidade atual, e sim uma humanidade do passado. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto transição planetária, Era da Luz, já tem uma sériezinha de vídeos aqui no canal também, explicando detalhadamente. Mas só o primeiro vídeo já cobre esse assunto com profundidade, Quem não quiser ver os outros, eu recomendo que vejam pelo menos o primeiro, ou todos, que é melhor ainda. Essa questão da transição planetária tem relação com o Apocalipse bíblico também, enfim. Naquela época, mais ou menos 17.000 anos atrás, um planeta que orbita Capela, na constelação do Cocheiro, passou para a Era da Luz, ou seja, também sofreu uma transição planetária. Porque por mais que a Terra tenha demorado bilhões de anos para se estabilizar, em outros lugares do universo isso já tinha acontecido bem antes, já tinha outros projetos em funcionamento, e quando essa transição ocorre, os espíritos mais densos, agressivos, que não ressoam com a luz, que ainda tem karma a resgatar, ainda precisam reencarnar mais vezes para aprender o que é o amor e evoluir, precisam ser realocados. Basicamente, pessoas que são egoístas, psicopatas ou que fazem de tudo para prejudicar o próximo, políticos, enfim. Acontece que esses espíritos não poderiam mais reencarnar naquele planeta, já que ali agora só poderiam viver espíritos bondosos que ressoassem com a luz. Então esses espíritos foram transmigrados para outro orbe que ainda se encontrasse na situação primitiva. E esse planeta foi a Terra, que já tinha todos os requisitos, já possuía o ser humano, com um corpo biológico compatível e tudo mais. Essa transmigração é feita nos planos superiores. Quando esses espíritos trevosos morrem, eles vão para a região que é conhecida como umbral. E os espíritos de luz, das camadas superiores, fizeram a transmigração desses espíritos para cá, para um planeta ainda na Idade da Pedra, compatível com a vibração daqueles seres.
Como já existia um ser capaz de abrigar a consciência, o Homo sapiens, né? Que foi criado exclusivamente para isso, esses espíritos puderam encarnar aqui, onde foram condenados a viver até evoluírem moral e espiritualmente e voltarem para a luz. É daí que vem a simbologia da expulsão do paraíso, né? Porque eles viviam num mundo já desenvolvido, com tecnologia, conforto, e de repente são jogados num planeta na Idade da Pedra. Né? Bem como a simbologia dos Nefilins, segundo o livro de Enoque, que seriam mestiços entre anjos caídos e humanos. Na verdade, os anjos caídos são a representação dos exilados, que ao chegarem aqui, se misturaram com os seres mais primitivos que viviam aqui, ensinando muitas coisas a eles e até mesmo se reproduzindo com eles, dando origem a mestiços. Mas sobre essa questão de simbologia, significado simbólico dos mitos, eu vou entrar em detalhes mais pra frente nesse vídeo, aqui apenas para situar vocês. Os capelinos, então, como já eram mais avançados, com o passar do tempo, pouco a pouco, foram tirando o planeta da Idade da Pedra. Foram avançando, evoluindo, construindo cidades. Não é muito diferente da nossa história, que começa na Antiguidade, passando pela Idade Média, Moderna, agora nosso tempo atual. A experiência deles foi bem semelhante. E em 2, 3, 4 mil anos, eles chegaram a um estágio semelhante ao nosso, que a gente está agora, com cidades, tecnologia. Essa é a civilização Atlante. Quando a gente fala em civilização Atlante, a gente está falando de uma civilização global. Ou seja, que estava por todo o globo, igual a nós hoje, separados apenas por algumas características, como língua, cultura, algumas características físicas, fenotípicas, mas no geral é apenas uma humanidade. Existia o chamado continente de Atlântida. Mas quando a gente cita Atlântida assim, num contexto geral, estamos falando dessa civilização, onde também existia o continente de Lemúria, a Hiperbórea, entre outros. Esses nomes a gente dá hoje, mas naquela época provavelmente os nomes eram outros. Atlântida vem da Atlântida de Platão, que sofre influência da mitologia grega, do deus Atlas. Hiperbórea vem da mitologia grega também. Mu vem de várias lendas, a grande maioria orientais. Lemúria vem de Lêmures, né? Porque no século XIX, quando alguns estudiosos começaram a pesquisar sobre esse continente, se ele realmente existiu ou não, eles notaram que os lêmures eram animais que habitavam tanto a ilha de Madagascar quanto a Malásia. E é impossível que esses animais tenham atravessado o oceano nadando. Então sugeriram que, no passado, pode muito bem ter existido uma ligação entre os dois lugares. Aí surgiu o nome Lemúria. Existe também o nome hindu para Lemúria, que é Kumari Kandan. Enfim, e genericamente a gente se refere a todos esses lugares, né, todas essas civilizações que foram contemporâneas, como Atlântida, a época de Atlântida, a civilização Atlante e tudo mais, englobando todas elas, e não apenas a Atlântida em si, o continente, o local fixo. A não ser quando a gente vai falar desses locais específicos, aí a gente se refere à localização geográfica de Atlântida, Lemúria ou a Hiperbórea. Naquele tempo existiam gigantes também, convivendo com pessoas de tamanho normal. Se a existência desses gigantes foi fruto natural da evolução, se eles foram implantados pelo plano espiritual, ou se o plano espiritual mexeu novamente no DNA humano, como fez com o Homo sapiens, não se sabe. Né? Confesso que relatos espirituais sobre isso são raríssimos, e eu não consegui encontrar nada significativo na minha pesquisa. Mas acredito que isso pouco importe. A gente deve focar apenas na informação principal,
que é a informação de que existiam gigantes naquela época. E existem provas materiais disso, que eu vou apresentar na segunda parte desse vídeo. Bom, quando essa civilização global chegou num ponto de desenvolvimento bastante alto, tecnologicamente falando e não moralmente, né, assim como nós hoje, uma série de conflitos e guerras se iniciaram. Várias lendas e algumas canalizações dizem que Lemúria e Atlântida, sendo as civilizações mais desenvolvidas daquela época, tinham uma série de divergências aí. Os lemurianos acreditavam que as outras civilizações menos evoluídas deveriam ser deixadas sozinhas para continuar a sua própria evolução, ao seu próprio ritmo. Por sua vez, os Atlantes, o pessoal do continente Atlante, pensavam que as culturas menos evoluídas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. E essa discórdia causou uma série de guerras nucleares entre a Atlântida e a Lemúria. Mas acabou que essa guerra afetou todo o planeta. E a própria Terra, o próprio planeta, respondeu com várias explosões e inundações. Isso foi o dilúvio bíblico, que devastou aquela civilização e os levou mais tarde para a Era da Luz. Isso poderia ter acontecido com a nossa civilização. Na época da Guerra Fria, o temor de uma guerra nuclear era imenso. E segundo o Chico Xavier, se essa guerra acontecesse, e era quase uma certeza que aconteceria, né, tinha até o relógio do juízo final, né? O próprio Chico acreditava nessa via, ele era pessimista em relação a isso. Aí, então, o próprio planeta responderia com maremotos, erupções vulcânicas e colocaria um fim nisso. E a humanidade demoraria aí no mínimo uns 900 anos para se recuperar dessa guerra e da destruição, e só então entraria na Era da Luz. Felizmente a gente não causou isso, e estamos indo agora para a Era da Luz de forma pacífica. Foi o que ficou conhecido aí como a data limite. Bom, Atlântida já não teve essa mesma sorte. Eles fizeram essa guerra, que destruiu quase tudo, e mais ou menos 1000 anos depois, então, entraram finalmente na Era da Luz. Aí teve a Era da Luz Atlante, mais ou menos 12.000 anos atrás. Essa guerra nuclear matou muita gente. Aí houve uma transmigração das almas kármicas, trevosas, tal como aconteceu em Capela lá atrás. Aqui dá pra gente dizer que foram os exilados de Atlântida. Eles foram para outros orbes, e aqui só ficaram os espíritos já na luz. E a Era da Luz Atlante durou mais ou menos 2000 anos. E na Era da Luz, o mundo vira um verdadeiro paraíso. Não existe mais guerra, fome, violência, e não é que a Terra seja especial nem nada. Como já mencionado, isso acontece em ciclos, de tempos em tempos e por todo o universo. A Era da Luz é o último estágio encarnatório, a última experiência que os espíritos precisam ter em corpos físicos, para daí então ascensionarem. Então, mais ou menos 10.000 anos atrás, todos os espíritos atlantes ascensionaram, e foi decidido pelos espíritos superiores que a Terra iria ser utilizada novamente para um projeto kármico, reiniciando o ciclo, voltando a ser então um planeta primitivo, com seres primitivos. Almas densas de vários lugares, várias partes da galáxia, foram trazidas para cá e iniciou-se uma nova humanidade. Mais ou menos 8.000 anos atrás. Mas existiam na Terra grandes cidades, grandes construções, objetos tecnológicos, construídos por uma ciência avançada, que não poderiam mais ficar na Terra, porque novos espíritos densos viriam a habitar a superfície do planeta.
Então o plano espiritual sumiu com tudo isso, deixou apenas vestígios e as construções megalíticas que a gente conhece aí. E então iniciou-se o projeto atual, o nosso, que já está chegando num momento de entrada na Era da Luz também. A gente está passando pela transição planetária, enfim. Mas o foco do vídeo é a civilização anterior à nossa. Então, aí ficou essa lacuna, esse vácuo histórico entre as duas civilizações. Porque o planeta foi resetado para o próximo projeto, para a próxima experiência. Então ficou essa história perdida, como eu chamei essa série. Os historiadores, a ciência, chamam o período que vai de 3 milhões de anos atrás até mais ou menos 10 mil a.C., de Idade da Pedra Lascada, ou período paleolítico, onde os antepassados do ser humano moderno produziam artefatos em pedra lascada, e teriam ficado nisso até mais ou menos 12, 10 mil anos atrás, quando passaram a abandonar a vida de caçador e coletor, aprenderam a agricultura, organizaram comunidades e mais tarde surgiram as primeiras grandes civilizações, como o Egito, China, Índia e Mesopotâmia. E só mais ou menos uns 6 mil anos atrás que finalmente desenvolveram a escrita. Isso é o que se diz oficialmente. Se você abrir qualquer livro de história, vai estar escrito isso lá. Para a história oficial, não existiu Atlântida, não existiu Lemúria, nunca houve civilização avançada nessa época e tudo mais. Para a ciência, a vida após a morte não existe, plano espiritual não existe, seres superiores não existem e tudo que eu falei no vídeo inteiro até agora é bobagem. A única verdade para eles é o que eu falei no último minuto. Que por 3 milhões de anos, desde o surgimento dos primeiros ancestrais do ser humano atual até 10 mil antes de Cristo, o ser humano só viveu no meio do mato, figurativamente falando, Mas... Bom, agora aqui eu entro na segunda parte do vídeo. Como eu mencionei lá no começo, primeiro eu ia falar sobre a história, contar ela. E depois sobre possíveis provas e argumentos que vão validar tudo isso que eu falei até agora. Porque falar é fácil, Qualquer um fala, mas se eu não apresentar provas, fica parecendo apenas uma narrativa viajada e sem sentido. O pessoal que já acompanha o canal e viu os vídeos anteriores já estão situados, e quem está familiarizado com conceitos espirituais, mônadas, reino Deva, projeto, era da luz, transição planetária, já tem certa bagagem, vai achar normal falar ótimo, vídeo muito bem explicado. Agora, quem caiu de paraquedas aqui deve estar pensando mais ou menos, o cara fumou um e gravou esse vídeo aí, Isso se já não fechou o vídeo. A não ser que eu possa provar o que eu estou falando aqui. Ou pelo menos apresentar argumentos que convençam, que é o que eu vou fazer. Então, o que o pessoal mais cético fala sobre isso tudo é que, se isso tudo de Atlântida, de civilização anterior e tal, fosse verdade mesmo, existiriam descobertas arqueológicas. E aí eu pergunto para vocês, e quem disse que não existe? Existem milhares de artefatos e construções espalhados pelo globo. Eu vou citar aqui apenas alguns, obviamente para não estender ainda mais esse vídeo, que já está bem longo. Mas eu vou citar outros autores, arqueólogos, projetos, em resumo, outras fontes, para quem quiser pesquisar mais sobre. Aí podem ir atrás por conta própria. A gente tem as próprias construções megalíticas por todo o globo. As pirâmides, o Stonehenge, Machu Picchu, etc. A construção desses monumentos todos é atribuída aos povos antigos. Egípcios, maias, sumérios, incas. Mas o fato é que naquela época não existia aço,
Esses povos não dominavam o ferro, alguns sequer conheciam a roda, e muitas dessas construções têm proporções matemáticas que, obviamente, os povos antigos ainda não conheciam. Então é bem provável que elas tenham sido construídas por algum povo mais avançado. Por exemplo, as pirâmides têm relação com o número matemático π, que os antigos não conheciam. Elas existem por todo o globo, situadas em nós magnéticos. Elas estão alinhadas com as constelações, e a construção delas mesmo hoje seria impossível. Então, elas só poderiam ter sido construídas por arquitetos que tivessem conhecimentos avançados em matemática, astronomia e propriedades geofísicas da Terra. Falando da pirâmide mais famosa de todas, e a maior também, a pirâmide de Quéops, os arqueólogos acreditam que ela tenha sido construída próximo de 2500 a.C., para servir como tumba para o faraó Quéops, ou Khufu. Mas isso também é uma teoria e que precisa ser comprovada, visto que nunca foi encontrado nenhum corpo dentro da pirâmide. Até a década de 50, a tumba estava selada e não tinha nenhum corpo lá dentro e nem mesmo um caixão. Então a ideia de que ladrões saquearam o corpo, porque isso era muito comum no Egito, já que os faraós todos eram enterrados com muito ouro e joias, né? Mas essa ideia foi descartada pelo fato da tumba estar selada, né? Nenhum ladrão iria destruir uma boa parte dela para entrar, roubar o corpo e depois sair e selar de novo. Isso não faz sentido. Então a construção das pirâmides teria que ter outro objetivo. Sendo assim, dá para afirmar que essas pirâmides, bem como todas as outras ao redor do globo, foram construídas pelos Atlantes, com objetivos que vão desde meditação, a transferência de energia e equilíbrio das energias telúricas do planeta. Agora, falando de outra construção antiga, a gente tem Machu Picchu. Machu Picchu é um lugar que possui duas construções. E as duas foram feitas em períodos totalmente distintos. Uma na Era Atlante e a outra no tempo dos Incas. O que os Incas fizeram ali, na verdade, foi uma reforma em um local bem estruturado que já existia há milhares de anos antes deles. E como eles não tinham a tecnologia da Era Atlante, aquilo ali ficou com diferença. Você pode ver lá em Machu Picchu, as pedras que estão mais embaixo são perfeitinhas. Elas parecem que estão coladas uma na outra. Isso foi feito sem nenhum tipo de argamassa nem nada. As de cima já são mais imperfeitas, que já foram feitas pelos Incas. Aí dá pra ver a diferença, né? Esses povos antigos todos encontraram essas construções atlantes e se estabeleceram ali. Existem também as linhas de Nazca. Segundo os arqueólogos, elas foram criadas pelos Nazcas, um povo que viveu na região entre o século I e VIII. Mas hoje todo mundo sabe que os desenhos só podem ser vistos por cima. O maior desenho tem mais de 3 quilômetros de diâmetro, e a maior linha desses desenhos se estende por 15 quilômetros, de modo que apenas um povo que tivesse aviões ou qualquer outro tipo de objeto voador poderia ver ou fazer aquilo. Tem Pumapunku em Tiwanaku, os templos de Malta, Albeck no Líbano, Petra na Jordânia, a Micronésia, o próprio Stonehenge, a Esfinge de Gizé, alguns monólitos egípcios, os moais da Ilha de Páscoa, além de muitos outros monumentos, todos construídos com blocos de pedra que pesam centenas de toneladas, além do fato de terem sido transportadas por centenas de quilômetros e tendo que passar por cima de vales, montanhas e rios. Muitos também se encaixam perfeitamente, sem necessidade de nenhum tipo de argamassa.
Existem figuras e desenhos que hoje alguns afirmam que só poderiam ter sido feitos através de algum tipo de tecnologia a laser, enfim. E nunca encontraram nenhum registro histórico explicando como essas construções foram feitas. Então a gente não tem nada além de teorias. E o mais provável é que tenham sido construídas pelos Atlantes, mais especificamente na Era da Luz Atlante. Isso explica porque elas são feitas de pedra, porque é o mais próximo da Terra, da natureza. Quanto mais elevados espiritualmente os seres são, mais naturalistas, mais minimalistas eles são. Eles não comem animais, eles respeitam a natureza e as construções são de pedra. Provavelmente as pirâmides funcionavam como condutoras de energia elétrica. Alguma forma de energia mais ecológica, diferente das que a gente usa hoje. Carvão, petróleo, fios de alta tensão, com tanta radiação, sabe? Tem gente que diz que quem teria construído tudo isso são os gigantes, mas isso também não faz sentido. Os gigantes, eles não eram super-homens para conseguir erguer toneladas. Eles apenas tinham uma estatura maior que a nossa. Do mesmo modo que a gente não consegue erguer uma pedra de 1 tonelada, né, ou mesmo de meia tonelada, os gigantes não conseguiriam erguer pedras de dezenas de toneladas. Sem contar que não são apenas pedras empilhadas, né? Tem várias propriedades matemáticas ali, como eu falei. Então, já cai por terra essa teoria. Também existe na Guiné, na África, próximo à fronteira com Mali, uma montanha de granito imensa, com um rosto feminino esculpido nela. O tamanho dela é de 150 metros. O professor Pitani, um geólogo italiano, esteve no local e tirou essas fotos. E ele verificou a terra na base dessa montanha. E o cálculo dele foi de que esse monumento deve ter sido feito há pelo menos 10 a 12 mil anos atrás, o que coincide com a Era da Luz Atlante. Caso contrário, quem poderia ter feito esse rosto? Mesmo hoje, isso seria impossível, ou custaria tanto dinheiro que ninguém iria querer fazer. Existe um esforço enorme por parte da comunidade científica e arqueólogos internacionais em dizer que isso é apenas uma construção natural. Outra construção que data mais ou menos de 10 a 12 mil anos atrás, e que fazem uma força do caramba para dizer que é uma construção da natureza, é uma pirâmide submersa em Yonaguni, sul do Japão, encontrada em 1984, junto com várias outras construções e figuras esculpidas. A natureza é maravilhosa, mas nem mesmo ela cria obras tão precisas, simétricas e perfeitas. Sabe, esse tipo de afirmação por parte dos arqueólogos chega a ser ofensivo à nossa inteligência, sabe? É que eles vão por esse caminho porque infelizmente tem quem acredite, né? Outras provas. Existe um sítio arqueológico indiano chamado Mohenjo-Daro. Vocês podem pesquisar, onde foram encontrados em 1922 44 esqueletos com traços de carbonização e calcinação. Todos deitados de bruços, segurando as mãos uns dos outros. O próprio meio científico admite que algo diferente aconteceu ali. Mas não falam exatamente o que. Não foi possível identificar a causa da morte, mas é como se todos tivessem tido uma morte súbita. Existem também sinais de vitrificação das rochas por volta de toda a cidade, que é um processo que geralmente ocorre quando uma rocha passa para um estado de magma, através de uma temperatura muito alta, e depois novamente para sólido, apresentando uma aparência de vidro. Por algum tempo acreditou-se que poderia ter ocorrido uma explosão vulcânica na região, o que poderia causar a vitrificação das rochas.
Porém, não existem evidências de qualquer atividade vulcânica em milhões de anos pelas proximidades. Então já descartaram isso. Vários anos mais tarde também, as ruínas de Mohenjo-Daro foram novamente estudadas e detectaram que a cidade possui um nível altíssimo de radiação, com origem não identificada. E níveis semelhantes de radiação só são observados em locais onde houve alguma explosão nuclear, como a região do Novo México, onde houve os primeiros testes nucleares, e nas ruínas de Hiroshima e Nagasaki. As ruínas de Mohenjo-Daro revelam o epicentro da explosão, que mede 45 metros de extensão. Ali naquele local tudo ficou cristalizado, fundido ou derretido. Isso pode muito bem ser uma prova da guerra nuclear da época de Atlântida, bem como Sodoma e Gomorra. As cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra são vistas por muitos como apenas um mito. Mas um grupo de cientistas liderados por um arqueólogo chamado Steve Collins, da Universidade Trinity Southwest, no Novo México, afirma ter encontrado essas cidades, próximo da região do Mar Morto. Escavações ali sugerem que a maioria das paredes de barro dali desapareceram após uma explosão. E vários locais e artefatos também foram vitrificados. É claro que eles tentam atribuir um sentido bíblico a isso, afirmando que, como descrito na Bíblia, foi Deus que destruiu a cidade e tudo mais. Mas mesmo assim não deixa de ser uma descoberta incrível. Também existe um esforço por parte dos céticos de dizer que o que destruiu ali foi um meteoro ou algo assim. E aí relataram na Bíblia que foi Deus também. Tem a teoria dos deuses astronautas que fala que foram ETs que explodiram bombas nucleares ali, mas raramente se fala sobre Atlântida. Então essa pode ser mais uma prova. O único problema é que, em ambas as descobertas, Mohenjo-Daro e as supostas Sodoma e Gomorra, datam de 1000 a 2000 anos antes de Cristo, muito longe da Era Atlante. Mas erros na datação por carbono são muito comuns, de modo que a datação pode e deve simplesmente estar errada. O carbono, ele é muito instável, ele não é absoluto também não. Hoje a humanidade despeja bilhões de toneladas de carbono no meio ambiente. A queima de combustíveis fósseis e os testes de bombas nucleares mudaram radicalmente a quantidade de carbono no ar. E isso pode afetar essas datações. Então, e tem muitos outros fatores também que influenciam. Existem relatos também de que o Ahnenerbe, uma organização nazista destinada a pesquisas arqueológicas e antropológicas durante o Terceiro Reich, encontrou no Afeganistão uma espécie de disco voador, que seria um protótipo da Era Atlante. E também durante uma exploração do subsolo russo e chinês, em 1927, encontraram rastros de uma exposição a ataque nuclear muito antiga, nunca antes detectada. Isso foi antes dos Estados Unidos começarem a desenvolver suas primeiras bombas atômicas. Certas camadas dos sedimentos foram vitrificadas atomicamente 15.000 anos atrás, coincidentemente na Era Atlante. E o mesmo fenômeno pode ser observado hoje nos locais de testes nucleares, além de Mohenjo-Daro e do local apontado como sendo Sodoma e Gomorra. Já em relação à existência de gigantes no passado, desde o século XIX, existem relatos de pessoas alegando que foram encontrados esqueletos de gigantes em vários locais do mundo, mas principalmente na América. Todos com 2,5 metros, 3 ou até mais, além de pegadas e outros artefatos. Obviamente que o meio científico diz que é tudo mentira, mas são muitos relatos para serem apenas mentira.
muitos dos quais de pessoas humildes. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Existem também as figuras de Acámbaro, uma coleção de mais de 32 mil peças encontradas em Acámbaro, no México. Essas estatuetas parecem representar dinossauros e pessoas juntas. Alguns usam essas figuras para afirmar que dinossauros e humanos já teriam vivido juntos no passado, o que seria impossível. Alguns dizem isso principalmente para tentar justificar a Bíblia, afirmando que seriam seres pré-diluvianos. Mas não se tem um consenso sobre se esses objetos são reais ou forjados. Mas caso sejam reais, eles podem ser da Era Atlante. Afinal, eles com certeza saberiam da existência de dinossauros, tal como a gente sabe hoje, e poderiam ter feito essas esculturas. Aqui é apenas uma possibilidade, afinal, não se sabe se são reais ou fraude, né? Mas eu achei interessante mencionar. Existem também as pedras de Ica, que mostram humanos e dinossauros juntos também, mas elas já foi comprovado que são falsas. Agora, em relação aos continentes de Atlântida e Lemúria, pode ser que já os tenham encontrado. Existe um continente chamado Zelândia, situado no Oceano Pacífico, que se encontra 94% submerso. Isso é real, vocês podem pesquisar. Aliás, tudo que eu estou falando aqui pode ser comprovado, para não falarem que estou inventando. A Nova Zelândia e a Nova Caledônia seriam as únicas partes desse continente que estão acima do nível do mar. Ou seja, seriam como montanhas que não afundaram no oceano. E, coincidentemente, as lendas apontam Lemúria, localizada exatamente nesse local. Então, será que já não descobriram a Lemúria? Obviamente que o nome Lemúria sequer é citado nos estudos científicos. Mas seria muita coincidência, não? Existem estudiosos que afirmam também já terem encontrado um outro continente no Oceano Índico. Pesquisadores da África do Sul afirmam ter encontrado novos indícios da existência de Maurítia, um continente submerso no Oceano Índico, que teria desaparecido. Segundo o estudo que foi publicado na revista Nature Communications, um mineral chamado zircão, encontrado nas Ilhas Maurício, traria a mais nova evidência de que a região desaparecida estaria sob as águas. Essa hipótese de que outros continentes além dos atuais tenham existido não é nova. Tão pouco coisa que vem apenas da espiritualidade. Em 2013, cientistas brasileiros e japoneses encontraram rochas continentais na elevação do Rio Grande, uma região a 1.500 quilômetros do litoral do sudeste do Brasil. E esses supostos continentes ou pedaços poderiam ter se dividido da Pangeia milhões de anos atrás, no Permiano ainda, antes da Era Mesozoica, onde viveram os dinossauros. Porque muitos usam esse argumento, Se Atlântida e Lemúria fossem reais, a deriva continental teria que estar errada. Mas uma coisa não invalida a outra. As pessoas vivem muito de dualidade. 8 ou 80, preto ou branco. As teorias podem e devem trabalhar juntas. Existe também uma teoria chamada Teoria do Deslizamento Polar, proposta por Charles Hapgood em 1958, que afirma que, de tempos em tempos, os continentes mudam. A posição deles, a configuração, enfim. Isso já aconteceu muitas vezes na história geológica do planeta, bem como as eras do gelo, a inversão dos polos, as extinções em massa. E na Era Atlante, os continentes não tinham a configuração atual. As posições mudaram. O motivo ninguém sabe.
Geralmente apontam catástrofes, a queda de algum meteoro, a própria inversão dos polos, uma inclinação no eixo ou o fim da última era glacial. Ou o próprio plano espiritual pode ter feito isso. Não dá para afirmar, mas é uma hipótese também. E segundo ele, isso teria acontecido a última vez há 12.000 anos atrás, o que também coincide com a Era Atlante. Essa teoria obviamente não é muito bem vista no meio acadêmico, mas não deixa de ser uma teoria, inclusive elogiada pelo próprio Albert Einstein, que ficou tão empolgado com ela que até escreveu o prefácio do livro do Hapgood. Então, essa mudança teria feito subir continente, descer continente, a configuração toda mudar. Lemúria, que se localizava mais ou menos onde hoje é a Oceania, pode ter afundado, pelo menos em parte, e hoje esses estudiosos encontraram a Zelândia e a Maurítia, que poderiam ser partes de Lemúria. A Atlântida, e aqui eu digo o continente, obviamente que não a civilização global, né, que ficava mais ou menos entre a América, a África e a Europa, foi parar lá, onde hoje é a Antártida. Inclusive, como tudo ali congelou, e a exploração hoje é impossível, muita coisa da Era Atlante se manteve, e está ali, apenas esperando para ser descoberta. E existia também a Hiperbórea, outro continente que ficava no Polo Norte, pegava parte da Groenlândia e da Sibéria. O próprio Edgar Armond afirma isso e criou até um mapa de como seria a Terra naquela época. Agora, é claro que é um mapa meramente ilustrativo, né? Não é que era exatamente assim, mas é para terem uma noção de que era diferente. Então houve uma inclinação no eixo da Terra que provocou essa mudança, isso segundo o Edgar Armond. Como eu já disse, tem várias causas possíveis. E tem uma grande possibilidade do plano espiritual ter ocasionado isso, ou pelo menos programou bem para que isso acontecesse em determinada data e acabasse com o projeto da Era da Luz Atlante. Aí tem quem diga também que na verdade esse foi o dilúvio. Que o que causou não foi a guerra nuclear lá atrás, mas sim essa inclinação no eixo, essa mudança na configuração dos continentes, né? E que a água destruiu tudo da civilização anterior, enfim. Aí tem essas duas versões. Tem uns que vão além ainda e dizem que teve 2 dilúvios, o da guerra nuclear e esse da mudança entre a civilização Atlante e a nossa, né? Que esse segundo dilúvio foi para apagar os vestígios, enfim. Aí cada um fique com a versão que achar que é mais coerente. Também sobre Atlântida, existe no deserto do Saara uma estrutura conhecida como estrutura de Richat, também conhecido como Olho do Saara. E esse local bate certinho com as descrições do Platão, de uma cidade circular. Então, ali alguns estudiosos apontam como sendo uma das possíveis localizações de Atlântida, talvez a mais provável delas. Mas isso significaria que Atlântida, então, foi uma cidade, e não um continente ou uma civilização global, não é? Bom, não necessariamente. Pode ter existido o continente, popularmente conhecido por Atlântida, que afundou ou foi parar lá onde hoje é a Antártica. E uma civilização global que hoje, para facilitar, a gente chama de Atlântida. E essa civilização global poderia ter muitas cidades semelhantes. E o Platão deu a descrição de apenas uma dessas cidades. Eu digo isso baseado no quê? Bom, o cientista Jacques Fresco, criador do Projeto Vênus, desenhou vários modelos de cidades futuristas no século XX. E essas cidades são todas no formato circular.
Ele não as desenhou assim porque ele gosta do formato redondo ou acha que fica bonitinho. Mas é porque isso atende melhor às necessidades do povo vivente ali e permite um melhor gerenciamento dos recursos. Diferente das cidades totalmente disformes que a gente tem hoje. Um dos círculos pode ser usado para agricultura, outro para habitação, outro para serviços médicos, enfim. Eu também já tenho vídeo sobre isso que eu recomendo que vejam. Mas, em resumo, provavelmente na Era Atlante existiam outras cidades com formato circular em vários outros locais, mas a única que sobrou com vestígios foi a estrutura de Richá. E tudo indica, pode ser que não, mas tudo leva a crer, que o Platão tivesse se referindo a esse local, especificamente ao descrever Atlântida. Aí vocês vão me perguntar, se existem tantos indícios, tantas provas de que tudo isso existiu no passado, por que é que isso não vem a público? Simples. Existe uma elite de pessoas no topo do mundo que não querem que isso venha a público. A ocultação disso tudo não vem de agora, vem lá de trás, quando a igreja ainda tinha muito poder. Então era necessário uma ocultação de qualquer evidência que fosse na direção contrária da Bíblia. E depois, com o domínio científico, a ocultação de qualquer coisa que fosse contra a versão oficial dos fatos, de que a civilização surgiu 6.000 anos atrás e antes disso não existiu nada, e as mitologias são apenas histórias fantasiosas. Porque assim mantinham o povo no controle, e ainda mantém. Mas agora é chegada a hora da gente saber de tudo isso. Em parte porque a internet facilita. E em parte porque a gente já está na transição planetária. Então essas coisas iriam vir à tona de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo assim não é uma tarefa fácil, já que mesmo com tanta informação, ainda há descrença e ridicularização do meio científico e acadêmico. O Vaticano tem mais de 1 milhão de arquivos sigilosos. O Smithsonian também esconde muita coisa. E outros museus também, é claro, mas ele principalmente. Existem inúmeros relatos de artefatos sendo encontrados e confiscados, e posteriormente enviados para museus, principalmente o Smithsonian. E então eles nunca mais são vistos. De todas as milhões de peças que o Smithsonian possui, apenas uma pequena fração desses objetos é exibida. Provavelmente eles escondem artefatos que comprometem tudo o que sabemos. Existem fortes indícios de que os esqueletos de gigantes estejam lá. E alguns teóricos da conspiração até mesmo dizem que o Smithsonian foi criado única e exclusivamente para isso, para a ocultação desses objetos. Longe de mim afirmar isso, mas eu não ficaria surpreso. É possível também encontrar inúmeros artigos de jornal falando sobre a descoberta de esqueletos de gigantes, a maioria do século XIX, onde esse tipo de descoberta era comum, já que os colonos escavavam bastante para construírem ferrovias, edifícios, fazendas. Jesus falou, não há nada oculto que não seja revelado. Tudo vai ser revelado no momento certo. À medida que o planeta passa novamente pela transição planetária e a gente vai para a Era da Luz, essas coisas todas serão reveladas. Embora nossa civilização atual não tenha relação direta com aquela, Atlante, a gente compartilha o mesmo planeta, então... Isso sem falar em eventos como a queima da Biblioteca de Alexandria, entre outros semelhantes, onde muita coisa foi perdida. Então as provas existem, elas só não estão acessíveis. E algumas outras que eu citei, os arqueólogos atribuem outro sentido.
dizem que são construções naturais ou que são falsas e etc. Existe um estudioso chamado Klaus Dona, que é um pesquisador independente e curador de museu. Ele descreve a si mesmo como um arqueólogo espiritual e já publicou vários escritos sobre esses enigmas não resolvidos do passado humano. O projeto Camelot, dirigido por Bill Ryan, que divulgava essas informações, foi tirado do ar próximo de 2010, mas felizmente ele continuou com o nome de Projeto Avalon, que conta com a ajuda de colaboradores independentes que acreditam na divulgação dessas informações importantes que as pessoas precisam saber e compreender. Embora não muito tempo atrás o canal deles tenha sido desmonetizado, e agora eles precisam contar com doações. O Klaus Dona foi convidado uma vez para participar de uma exibição do Projeto Avalon, e nela ele mostrou mais de 400 artefatos originais, a maioria encontrados na América, e que não se encaixam em qualquer cultura americana pré-colombiana conhecida. Ele apresenta inclusive uma estatueta de um moal, igual os da Ilha de Páscoa, encontrado na Colômbia, mas com apenas 30 centímetros, e uma máscara que só poderia ser de algum gigante. On the next pictures, I show you some artifacts found close by the real giants. And when I first time got this mask in my hands, I tried to look through the two eyes. At that time, I didn't know that they were belonging to 2.6 meter skeletons. And I was just wondering, why did they make masks where you can only look out from one eye? But after knowing that those people were over 2.5 meters, I could imagine that their skull was of course bigger than our skull, and that's why these masks were for us oversized. That's another mask from Bolivia, another one with very wonderful encarving, many spirals and many symbols, which we also found in many other cultures. Esse vídeo completo do Klaus Dona, inclusive, está na playlist da série A História Perdida da Raça Humana. Eu incluí ali para facilitar para vocês. Quem já tiver vendo em sequência todos os vídeos, ótimo, já vai cair lá. Esse tipo de estudo é até chamado carinhosamente, entre aspas, de arqueologia proibida. Porque esses artefatos podem reescrever a nossa história. O documentário do Eram os Deuses Astronautas também mostra muitos artefatos que não se tem explicação. Um óculos, um esqueleto de bisão com um buraco que só poderia ter sido feito por uma arma de fogo, e muitos outros datando de milhares de anos atrás. Acontece que eles atribuem um sentido extraterrestre à existência deles. O que não está exatamente correto, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Aguentem um pouquinho. Antes, eu vou apresentar uma prova final sobre tudo isso que são as próprias mitologias. Existem 3 fatores que compõem as mitologias: acontecimentos reais, observações da natureza e inconsciente coletivo, se bem que esse terceiro dá para dizer que é uma extensão dos outros 2, e não algo à parte, mas mesmo assim eu vou colocar aqui como um terceiro elemento para facilitar o entendimento. Segundo Joseph Campbell, só existe uma mitologia, que cada povo conta de forma diferente, dá diferentes nomes aos deuses, personagens e locais. Mas no fim, é tudo a mesma coisa. Existe uma única mente que liga toda a humanidade. Isso é conhecido por inconsciente coletivo, conceito criado pelo Carl Jung, junto com os arquétipos. Isso faz com que vários elementos mitológicos estejam presentes em várias culturas, todas distantes, sem nenhuma ligação,
e muitas inclusive separadas por continentes. Você tem certos elementos nas mitologias que são nada mais, nada menos do que personificações das forças da natureza. Os seres humanos mais primitivos viam o sol, as estrelas, os animais, árvores, as plantas e personificavam tudo isso. Muitos mitos têm relação com o movimento dos astros e as formas das constelações. Muitos são arquétipos que revelam desejos e comportamentos do ser humano. No entanto, outros mitos são acontecimentos reais, que ficaram no inconsciente coletivo da humanidade. O mito do dilúvio mesmo está presente em muitas culturas antigas, muitas sem contato umas com as outras. A versão que a gente mais conhece é a versão judaico-cristã, da Arca de Noé. Mas praticamente todos os povos antigos têm uma versão de uma inundação que cobriu o planeta no passado. Muitos dizem que as mitologias podem ter copiado umas às outras. E em relação a culturas próximas, isso até faz sentido. Agora, outras, como eu já disse, estavam separadas pelo oceano. Então essa afirmação se torna sem sentido. A Torá mesmo foi copiada de textos e lendas da Mesopotâmia, Suméria, Babilônia, Caldeia, mais tarde dos persas. O zoroastrismo influenciou bastante o judaísmo e até mesmo o Egito influenciou. A Torá foi escrita durante o cativeiro babilônico, então, e praticamente toda a mitologia, toda sem exceção, é composta de simbolismos, símbolos. Por exemplo, a expulsão do paraíso, como eu já mencionei, representa o exílio de Capela. E não apenas na Bíblia existe essa expulsão de um paraíso, ou um dilúvio, ou vários acontecimentos. Mas como ela é meio que um compilado, e a versão que todo mundo conhece, eu vou usar ela de exemplo porque é mais fácil, a gente está imerso nessa cultura. Os chamados Nefilins, mistura de anjos com humanos, são o cruzamento entre esses espíritos de Capela, que foram vistos como deuses quando chegaram aqui, com os humanos mais primitivos, que já viviam aqui. Há quem diga que os Nefilins são os gigantes, mas o entendimento dos Nefilins da Bíblia, ou do livro de Enoque, como gigantes, foi mero erro de tradução. Na Septuaginta, traduziram o termo Nefilim para gigantes, e isso poderia ser no sentido metafórico, gigantes em questão de poder, não gigantes literais. Agora, praticamente toda a mitologia em todos os cantos do globo falam sobre gigantes convivendo ao lado de humanos num passado remoto. Aí sim, mitos, lendas por toda a América pré-colombiana, Europa, Mediterrâneo, em toda a África, a mitologia grega, nórdica, enfim. O que mostra que eles devem sim ter existido, além das provas que eu já apresentei anteriormente, Mas voltando aqui na questão simbólica. A explosão de Sodoma e Gomorra, como já dito, é a representação da guerra nuclear. A mulher de Ló virando uma estátua de sal é a representação das pessoas que morreram no confronto. Ela virar uma estátua de sal é como se tivesse sido fossilizada, coisa que acontece com quem é pego numa explosão nuclear. E aliás, na mitologia grega, também existe algo parecido, que é a Eurídice virando uma estátua, quando Orfeu olha para trás, depois que ele vê um clarão. Quem sabe esse clarão não seja uma representação simbólica da explosão das bombas nucleares. Então, um estudo bem aprofundado sobre as mitologias revela muita coisa, muito simbolismo esotérico, Os arquétipos, mas também acontecimentos reais de um passado distante e esquecido. Cada mitologia tem partes fragmentadas desse passado, como um grande quebra-cabeças. Agora, muitos de vocês devem estar se perguntando ao longo de todo o vídeo: e os ETs nisso tudo? Qual o papel deles, então? Eles existem? Não existem? Eles nunca visitaram a humanidade? Então,
Visitaram, sim. Mas é necessário ver isso do ponto de vista espiritual. Os chamados extraterrestres são seres que vêm não de outros planetas físicos, mas sim do plano espiritual, como eu já cansei de falar aqui nesse canal. Eu tenho inúmeros vídeos sobre isso que eu recomendo que vejam também. Mas, basicamente, o que a gente chama de extraterrestres vem dos planos superiores da matéria e não interferem muito aqui, a não ser durante as transições planetárias, como a que a gente vive agora. Quem vocês acham que faz a transmigração dos espíritos densos para começo de conversa? Quem transmigrou os capelinos lá atrás? Eles, através de naves. A tecnologia no plano espiritual é muito mais avançada que a nossa aqui na matéria. Se você assiste o filme Nosso Lar, você vê que em 1940 o plano espiritual já tinha tecnologias avançadíssimas. Você vê que bem antes de 1940, quando o livro foi publicado, o plano espiritual já tinha tecnologias avançadíssimas. E isso porque no filme só mostra o plano para onde vão os desencarnados. Agora, imagina acima disso, o quão mais evoluídos eles não são nas esferas superiores. Então é lá que vivem os chamados extraterrestres. E de lá que eles viajam pelo universo, não é daqui, do plano material. Daqui a gente não consegue viajar pelo espaço, né? No máximo pousar um robozinho em Marte e olhe lá. Primeiro que não se tem como ultrapassar a velocidade da luz, pelo menos agora. E mesmo se futuramente descobrirem uma forma de ultrapassar, demora milhares de anos uma viagem entre um planeta e outro, sabe? Não tem organismo físico que aguente. E esses seres geralmente ajudam, trabalham nas transições planetárias, como que a gente vive agora. Por isso tantas aparições e abduções e tudo mais, desde a década de 40. E por isso ninguém ainda compreende eles. Faz 70 anos que estão estudando os caras e até agora nada. Ninguém sabe de onde eles vêm, para onde vão, por que somem no ar do nada. Como conseguem viajar pelo espaço se nós não, né? Mas é porque ninguém tenta ver pelo lado espiritual da coisa, só pelo material. Aí é lógico que nunca vão chegar em lugar nenhum, né? E na Era da Luz, existe interação com eles. Aí o contato é intenso. Aí pousa disco voador para lá e para cá. Inclusive eles deram uma ajudinha na construção das pirâmides e daqueles monumentos todos. Apenas isso, uma ajuda. O crédito ainda é dos Atlantes. Mas os ETs não viriam para cá só para construir essas coisas não. Eles têm mais o que fazer. Então foram os Atlantes, com uma pequena ajuda dos extraterrestres. De outras densidades. Nesse caso os ETs vêm do plano espiritual, e não simplesmente de outros planetas. E é por isso que a versão dos Zecharia Sitchin, dos Anunnaki, não faz sentido nenhum, porque só leva em conta o lado material da coisa. Essas teorias envolvendo ETs não levam em consideração o inconsciente coletivo, os arquétipos, a simbologia dos mitos. Para eles tudo é literal. Então a teoria dos deuses astronautas tem falhas aí. Enquanto tem várias correntes que falam sobre Atlântida, só tem uma fonte falando dos Anunnaki, que é o Zecharia Sitchin. E inclusive ele nem cita a Atlântida. O Sitchin e o Daniken não falam nada sobre Atlântida, Lemúria ou mesmo sobre espíritos. Para eles tudo é material. Então as teorias do Erich von Däniken e do Sitchin foram feitas para tentar compreender a presença extraterrestre no meio de nós, para aceitar a presença deles, mas só. Eles já cumpriram o trabalho deles. A humanidade já aceita isso. No entanto, muito do que eles estudaram arqueologicamente e atribuíram um sentido extraterrestre à existência desses artefatos está errado, porque eles são, na verdade, Atlantes. Os livros do Sitchin são uma abordagem alienígena da história dos deuses sumérios. As tabuletas sumérias contam as mesmas histórias narradas na Bíblia, só que em uma versão milênios mais antiga.
O Sitchin apenas faz uma releitura de mitos antigos com uma visão extraterrestre. Ele pegou as mitologias e formatou, compilou, dando um sentido mais lógico a elas. Mas se for ver, na verdade ele só criou uma outra mitologia, na qual infelizmente muitos ainda acreditam. Tanto a teoria dos deuses astronautas quanto dos Anunnaki são ótimas no começo. Elas livram a pessoa do condicionamento religioso. Mas chega no momento onde elas precisam ser abandonadas. Essas teorias devem servir apenas como uma ponte. Aliás, o Däniken, diferente do Sitchin, nunca afirmou nada. Ele fala de possibilidades. O próprio nome do principal livro dele é uma pergunta, um questionamento. Eram os deuses astronautas? Ponto de interrogação. Já pro Sitchin é mais daquele jeito que aconteceu e pronto. Mas tem muita coisa ali que parece ter sido alterada. Muita tradução das tabuletas sumérias, traduzidas fora de contexto ou de forma errada, além de uma cronologia histórica toda errada. Nos últimos tempos, as pessoas, em especial brasileiros, têm se aberto mais para esse assunto dos Anunnaki, coisa que alguns anos atrás era absurdo. E isso é bom, porque cria essa ponte que eu falei agora há pouco. Mas chega num ponto que isso precisa ser abandonado. Para os teóricos dos deuses astronautas, o Sitchin, o Tsoukalos, o Däniken nem tanto, né? Mas pro History Channel, né? Para eles os deuses antigos eram todos ETs. Até Lúcifer era um ET que criou guerra e etc, sabe? É uma visão muito materialista dos fatos. Já passou da hora de abandonarem essa versão materialista e ainda usarem o Zecharia Sitchin. Não que eu esteja diminuindo a importância dele, não é isso. As teorias do Zecharia Sitchin e do Däniken foram úteis dentro de seu próprio tempo. Elas tinham o objetivo de romper com o domínio do pensamento religioso, levar a um questionamento e uma visão mais lógica dos escritos mitológicos e, claro, principalmente, abrir a mente das pessoas para a ideia de que seres extraterrestres existem. No entanto, o certo é que isso seja apenas uma transição, não algo permanente. Já são teorias ultrapassadas. Já passou da hora das pessoas verem os ETs não mais como seres materiais, mas sim seres espirituais. Tem certas coisas na teoria dos Anunnaki que nem fazem sentido. Se os caras eram tão evoluídos tecnologicamente, a ponto de viajar até aqui, dominar a engenharia genética, entre outras coisas, eles realmente precisariam vir para a Terra para minerar ouro? Não tinha como criar um ouro artificial lá no planeta deles, para restaurar a atmosfera? Isso também só leva em conta o sentido material da coisa. Hoje, até mesmo aquela famosa série Alienígenas do Passado tenta ver as coisas por outros ângulos. Eles até mencionam civilizações antigas, possibilidade da existência dos Atlantes, gigantes e etc. Colocam pessoas com diferentes pontos de vista para debater. Talvez porque eles já não tenham mais para onde inventar coisa, né? Mas já é um começo. Até eles estão vendo que não dá para manter a narrativa alienígena para sempre. Tem gente que vai mais além ainda, com teorias de conspiração, né? Tipo o David Icke, que fala que esses Anunnaki eram reptilianos e eles estão por aqui ainda e dominam a humanidade, sabe, esse tipo de coisa, e mais um monte de besteira. Tem gente que fala também que os anjos caídos descritos no livro de Enoque eram ETs e estão congelados na Antártida. Pode esquecer, não tem anjo nenhum congelado na Antártida não. Mas tem os restos de Atlântida lá, isso sim. Se for ver, a única coisa real nisso de Anunnaki é a criação do ser humano, mas não por extraterrestres materiais, e sim espirituais. E não com
objetivos egoístas, como escravização para minerar ouro. Isso é besteira. Tem gente que fala também que existem provas da existência dos Anunnaki na Lua e em Marte. Mas se hoje a gente encontrar tecnologia na Lua, pode ter certeza que é Atlante, não é extraterrestre, assim como em Marte. Dizem alguns que os Atlantes tinham tecnologia para viajar por todo o sistema solar. E isso não é nada fantasioso ou difícil de acreditar, se a gente pensar que nós, agora, estamos explorando Marte, a Lua, e o Elon Musk financiando as pesquisas aí, né? Tem quem diga que foi uma dessas naves que os nazistas encontraram. E através do estudo daquele protótipo, aperfeiçoaram seus aviões, a Luftwaffe, né? São essas naves que os hindus chamavam de Vimanas. E dizem também que encontraram construções na Lua quando foram para lá, em 1969. Mas mandaram apagar qualquer rastro das fotos que foram para a imprensa. Essas construções seriam Atlantes, não extraterrestres. Dizem também que existem pirâmides em Marte, né? Que pode ser coisa deles também. Existe o famoso rosto em Marte, que pode até ser construção Atlante. Mas pode ser um simples jogo de luz e sombras mesmo, como a NASA afirma. Isso é comum. O nome disso é pareidolia, que é o cérebro humano percebendo coisas aleatórias com algum significado, como a gente olha para as nuvens e enxerga figuras. Então pode ser. Mas se tem uma coisa que não é, definitivamente é extraterrestre. Os ETs têm mais o que fazer da vida, não ficar construindo coisa em superfície dos planetas aí. Quem afirmou que foram eles foi o Sitchin. Aliás, tem vários outros rostos em Marte também, que dá para ver claramente que são naturais. Dizem que também existe uma pirâmide em Ceres, um planeta anão aqui do nosso sistema solar, assim como o Plutão. E aí, novamente, das duas uma. Ou essa pirâmide é só fruto de pareidolia, ou é uma construção Atlante. O que vocês precisam entender é isso. Nós não somos a primeira raça desenvolvida a andar sobre o planeta. São 4 bilhões de anos de história, e o ser humano ainda acha que a história humana se resume aos últimos 6.000 anos. Que antes disso era só plantas, dinossauros, tudo bonitinho. O ser humano primitivo ainda, coitado, caçando a comida, vivendo no meio do mato. Enquanto as pessoas, principalmente os cientistas, não aceitarem que a história da humanidade é muito mais antiga que 6.000 anos, todas essas coisas sem explicação vão parecer coisa de alienígena mesmo. Aí vocês vão falar, mas e aquelas representações, todas de astronautas pelo mundo, usadas pelo Däniken? Bom, primeiro de tudo a gente tem que pensar no seguinte: se esses seres eram tão mais inteligentes, tão mais avançados que nós, por que é que eles viajariam através de tecnologias tão arcaicas, tão ultrapassadas como foguetes? Ainda mais usando roupa de astronauta igual a nossa. A primeira coisa a se questionar é essa. Com um foguete, a gente chega só na Lua e olhe lá, talvez em Marte. Então, para viagens mais longas, seria necessário algo muito mais avançado do que foguetes. Então isso já invalida alguns argumentos do Däniken, né, de que o Pakal Votan, aquela figura maia, que é a capa do livro do Eram os Deuses Astronautas, era de fato um astronauta. Já começa que o Pakal foi um rei maia no século VII d.C., muito longe de qualquer associação com tempos e povos mais antigos. Tem também o astronauta de Salamanca, uma figura de um astronauta esculpida numa catedral na Espanha, construída no século XVI. Que muitos dizem que é uma obra alienígena também. Mas a verdade é que em 1992, a catedral passou por uma reforma e um artista chamado Miguel Romero
resolveu incluir algo moderno ali, meio que uma marca registrada dele. Então ele esculpiu esse astronauta. E essa explicação pode servir também para outras obras que contenham qualquer coisa parecida com foguetes e astronautas. Podem ter sofrido restauração e acrescentaram novos elementos que só mostram o quão retrato do seu tempo eles são. Afinal, mesmo se fosse verdade que na antiguidade os extraterrestres vieram para a Terra, eles não teriam feito isso através de foguetes, né? Muito menos usando trajes idênticos aos nossos. Já outras figuras podem simplesmente ser representações dos povos antigos mesmo. Quando teve o fim do projeto Atlante e iniciou-se o atual, alguns extraterrestres, e aqui eu me refiro àqueles do plano espiritual, podem ter descido e concedido certo conhecimento aos povos antigos para que eles se desenvolvessem, como agricultura, astrologia, etc. Por isso que todas as mitologias também mencionam seres descendo do céu. Isso num primeiro momento. Depois isso foi feito da forma tradicional mesmo, que é a encarnação. O plano espiritual encarna um pessoal lá que leva conhecimento. Isso sempre foi feito durante toda a nossa história e é feito até hoje. Gênios como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, entre outros, encarnam justamente para trazer conhecimento. Além de médiuns, profetas, e isso foi feito na antiguidade também. Por isso os povos antigos tinham bastante conhecimento em certas áreas. E muitos desses conhecimentos estiveram presentes em toda a história e estão ainda até hoje. Por exemplo, os sumérios, que são a civilização mais antiga que se tem conhecimento, foram quem inventaram o calendário e o sistema 1260 de contagem das horas e minutos. Isso a gente usa até hoje. Além de muitos outros conhecimentos vindos dos egípcios, gregos, judeus, romanos, árabes, etc. Existe um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe, na Anatólia, com pedras de várias toneladas, desenhos sofisticados e até escritas que só poderiam ter sido feitos por uma civilização avançada. E ele data de milhares de anos antes dos sumérios. Ou seja, ali deveria ser algo da Era Atlante ainda. E os sumérios falavam que aquele local tinha sido construído pelos antigos. Ou seja, se a civilização mais antiga da história afirmava que existia outra civilização mais antiga, é porque existia. Aqueles que vieram antes, né? Antes deles. Sendo assim, o conhecimento desses povos antigos não veio dos antigos atlantes nem dos extraterrestres, mas o básico veio do próprio plano espiritual. E os avanços vieram mais tarde através de cientistas encarnados. E essas histórias dos antigos ficaram presentes no inconsciente coletivo, sendo passadas de geração em geração de forma oral. O dilúvio, as guerras, seres com veículos voadores, enfim. E por fim, existe também a versão da Helena Blavatsky, das 7 raças raízes, que vão sucedendo uma a outra, e a nossa é a 5ª ou a 6ª, que tem os Atlantes, depois os Lemurianos. Alguns têm a aparência etérea, outros parecem com os ciclopes da mitologia grega. E o intervalo entre a existência de uma raça para outra é de milhões de anos. Enfim, quem já estudou sobre o assunto sabe bem do que eu estou falando aqui. Não dá para entrar em detalhes para não estender o vídeo mais ainda.
Olha, com todo o respeito e admiração que eu tenho pela Madame Blavatsky, eu já fiz vídeos falando dela, tecendo elogios a ela. Ela, sem dúvida, contribuiu muito para o esoterismo e para a espiritualidade como um todo, mas ela não era escritora. Já começa aí, ela usa termos, conceitos e definições muito confusos, que não fazem sentido nenhum, além de apontar uma cronologia histórica e geológica totalmente errada e sem sentido, além do fato de apenas ela defender essa versão dos fatos. Ela escreveu tudo isso na série de livros A Doutrina Secreta, mas a própria HPB deixa claro que a doutrina secreta conduz para a verdade, encaminha. Encaminhar para a verdade não é o mesmo que mostrar a verdade. Uma coisa é apontar o caminho, outra é mostrar o que tem no final desse caminho. Então, o que ela escreveu ali, de forma alguma, pretende ser um relato da verdadeira história do planeta e da humanidade, mas sim um livro repleto de simbolismo, para a interpretação pessoal de quem está lendo. Considerando a época em que ela escreveu, ela mostrou uma alternativa à ciência e à religião, uma visão por outro ângulo, mas para que aquilo conduza para um processo de despertar. Como eu já disse há pouco sobre a teoria dos deuses astronautas, é uma maneira de atravessar uma ponte, só isso. A visão da HPB não é literal, é simbólica, uma visão esotérica. Sendo assim, não dá para dizer que o que ela escreveu é a história real, a verdadeira história perdida da humanidade. E tem gente que vai além ainda e mistura a HPB com os Anunnaki, faz um bolo disso tudo aí. Faz uns vídeos na internet e as coisas ficam mais confusas ainda. E por fim, muita gente pode estar sentindo falta dos intraterrenos aqui, né? Das civilizações intraterrenas, que segundo lendas, vivem no interior da Terra, a Terra Oca e tudo mais. E eu sequer mencionei. Bom, isso é porque eu vou falar deles em um outro vídeo, à parte. Até porque, de certo modo, é como se eles fossem uma civilização à parte. Eles têm relação com os Atlantes e mesmo com nós hoje, mas eles são uma civilização à parte, que eu acho melhor falar sobre em um outro vídeo. Primeiro, para não estender esse aqui, senão ele vai acabar ficando com umas 3 horas de duração. Quem gosta de vídeos longos com certeza tá adorando esse, mas nem todo mundo gosta e para alguns pode ser meio incômodo. Então vamos parar por aqui já, né? E bom, esse aqui não vai ser exatamente o último vídeo dessa série, mas os próximos que vão sair vão ser sobre mistérios dentro da história conhecida da humanidade, dentro dos nossos 6.000 anos. Com exceção dos primeiros, onde eu vou falar sobre Nibiru, a Lua e, claro, os intraterrenos. Os outros vão ser sobre assuntos como a localização da Arca da Aliança, se a Torre de Babel existiu ou não, sobre certos personagens bíblicos, enfim. Digamos que vai ser uma segunda temporada, né? Mas esse vídeo aqui fecha a parte da história antiga, que como a gente viu é dos Atlantes. Por isso se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita. Lembra de deixar o like, principalmente se você teve paciência de assistir até aqui, né? O que é um clique num botão para quem assistiu o vídeo inteiro. E até o próximo vídeo. Gratidão.